Agora a gente vai conversar com um deputado do Partido dos Trabalhadores, o deputado Henrique Fontana. Band News. Entrevista. Boa tarde, deputado. Boa tarde, André. Boa tarde a Laura. Boa tarde a todos os ouvintes da Band News. É sempre uma alegria, uma honra conversar com todos vocês. Bom, deputado, como é que vão ser esses anos, né? O senhor volta para mais um mandato de deputado federal com Jair Bolsonaro na presidência da República. A minha avaliação, André, é que nós vamos ter anos muito duros e difíceis para o povo brasileiro, né? A característica do presidente eleito, lógico, primeiro eu quero destacar, né, como fez o meu candidato a presidente, Fernando Haddad, ontem, destacar este apoio expressivo que recebemos de 47 milhões de brasileiros e, evidentemente, dizer que nós sempre colocaremos os interesses da nossa nação, do país, procurando fazer o nosso papel enquanto oposição de maneira serena, coerente. Agora, seguramente, será uma oposição muito firme, porque as características do presidente eleito, elas são exatamente aquelas que ele carrega ao longo de toda a sua vida e que nós colocamos em debate, o Brasil debateu durante o período de campanha, o período democrático de campanha. Então, hoje o Brasil tem um presidente eleito que é um presidente de extrema-direita. E este tipo de governo, ele tem um conjunto de iniciativas na área econômica, provavelmente na área e na pauta do que se chama democracia e respeito às instituições, ao convívio entre opiniões e posições diferentes, que será problemático, né? Evidente, alguns esperam, alguns dizem, eu tenho lido muitas coisas, ouvido comentários de que depois de eleito, Bolsonaro mudará. Eu não acredito muito nisso, André. Eu acredito que ele vai insistir. Acabei de ouvir uma rápida entrevista do futuro ministro da Economia dele, Paulo Guedes, onde ele literalmente, o Paulo Guedes, onde ele briga com uma jornalista, dizendo, ela pergunta pelo Mercosul, uma pergunta normal para um futuro ministro da Economia responder o que ele acha do Mercosul, da União Europeia, de problemas de negócios do Brasil com as relações econômicas e relações internacionais, e ele briga com a jornalista dizendo que o Mercosul não é prioridade, é isso que tu quer ouvir, parte assim para uma espécie de conflito de ataque, direto com a jornalista, né, de ataque, e além de ser errado, né, abrir mão, na minha opinião, da força e do papel do Mercosul, ele ainda provoca a jornalista, dizendo, era isso que tu queria ouvir? Eu sou que nem o presidente, ele diz. Ou seja, ali aparece bem, André e ouvintes da Band News, o que é a característica. Quando o líder maior, ele autoriza este tipo de mentalidade, do conflito, da intolerância, isso vai se espraiando. Mas ontem, deputado Henrique Fontana, quando o Bolsonaro falava, 3 coisas eu anotei, depois eu vi, inclusive, era a capa do Globo, chamada da matéria do Globo lá hoje, que ele prometia o respeito à Constituição, o respeito à democracia e o respeito à liberdade. O senhor não acredita nessa manifestação do presidente eleito? Não acredito. Não acredito que ele vai respeitar a Constituição, lógico, as instituições, e nós faremos todo o esforço para constrangê-lo no sentido de garantir que a Constituição seja respeitada, mas quem faz a apologia da tortura como ele já vem desrespeitando a Constituição há muito tempo. E do meu ponto de vista, inclusive houve bastante conivência de atores institucionais fundamentais que deveriam ter agido com mais precisão, né, em tempo anterior. Mas o tema não é de acreditar ou não acreditar. Eu compreendo a pergunta do André, lógico, mas eu, de fato, não troco a visão daquilo que são... Eu convivo com ele, André. Sim, o senhor conhece ele há muito tempo como colega da Câmara. Eu já ouvi intervenções, discursos, debates com ele nas comissões, no plenário, há 20 anos, né? Então ele é uma pessoa realmente deste extremismo, né? Ele é um homem de extrema direita
inclusive parte dos votos que ele teve são exatamente por esta característica. Agora, uma outra parte dos votos também se deram por conta de um ambiente onde se construiu, né, por N circunstâncias, uma visão muito pautada, assim, pela anti-esquerda, antipetismo. Pois assim, é, por diante, até isso nesse empurrou sentido. alguns votos. Pois não, Lá. Até nesse sentido, deputado Fontana, a gente somando aí brancos, nulos e abstenções, dá cerca de 28,5%. São mais de 42 milhões de votos. O que o senhor acha que faltou para que essas pessoas escolhessem um dos dois candidatos e, de repente, pudessem até mudar o curso da eleição? Bom, primeiro isso, né? É um dado certamente impactante, né? A gente teve o presidente eleito fez 58 milhões de votos em números redondos. O nosso candidato da oposição, né, um candidato que representou toda uma frente, né, em defesa da democracia e de posições que se pautam por esta pluralidade, fez 47 milhões, os brancos e nulos foram 11 milhões e a abstenção 31 milhões. Então, dá para dizer que em números redondos, né, 89 milhões de brasileiros não votaram, né, em Bolsonaro. Então, e como uma parte também dos que votaram, votaram não embalado nas ideias mais profundas que o Bolsonaro defende, né, muitos embalados mais na contrariedade, vamos chamar assim, no antipetismo. Uma grande parcela não queria o retorno do PT ao governo, né? Isso ficou bem claro nas manifestações das redes, inclusive, né? Exatamente. Bom, então a nós cabe, como oposição, recuperar a confiança de uma parcela da população, né? Manter. Eu sou desse que defendo, né, que nós devemos fazer um bloco, né, uma frente em defesa da democracia, dos direitos individuais, uma frente com amplitude, né, André? Essa é a minha visão, porque os tempos que virão, na minha avaliação, me desculpem os eleitores do Bolsonaro, estão empolgados hoje e têm o direito de comemorar. Eu quero falar, assim, 1 minuto sobre a questão das fake news, porque a eleição foi muito marcada por um fenômeno que será estudado profundamente nos próximos meses. Teve uma rede de dinheiro sujo de Caixa 2, que alimentou um conjunto de preconceitos e mentiras contra os nossos dois candidatos, o Haddad e a Manuela, que foi de uma dimensão enorme, absurda, né? E isso, obviamente, mancha a eleição do Bolsonaro. Mas é evidente que eu não vou fazer aquilo, e entendo que o PT jamais deve fazer, aquilo que o Aécio Neves, o PSDB, fez há 4 anos atrás. Nós temos que nos preparar para a próxima eleição. Eu espero que é deixar essa eleição terminar, né? Que a de 2014 não terminou depois do resultado. Isso, né? Então eu quero me preparar para as eleições, né, de 2022 e construindo esta frente, este diálogo com todos esses setores e, obviamente, recuperando confiança. Agora, o nosso papel é de efetivamente preparar a sociedade para um governo que poderá trazer prejuízos imensos para o nosso país. Inclusive, um tema que não é só o tema da democracia e dos costumes, é o tema também de um projeto de nação, porque o Paulo Guedes, este que vai, ao que tudo indica, comandar a economia, é um ultraliberal. Então, a tendência de venda de patrimônio estratégico do país, de abertura desenfreada, né, do mercado brasileiro, o que vai seguramente prejudicar o nosso desenvolvimento nacional, ela tende a ser muito grande. Eu li há pouco aqui na Folha, André, que os aliados do Bolsonaro já querem colocar para votar na semana que vem a questão da escola sem partido, que é um absurdo total, um projeto absolutamente atrasado. Os ouvintes estavam debatendo, inclusive, aqui há pouco. Aqui. Né? E o outro projeto que eles querem antecipar a votação é o projeto para ampliar o acesso a armamento. Isso já com esse, quer votar já com esse Congresso, não esperar o novo. Querem votar agora. Bom, pelo deputado. que a matéria diz, de fato, a gente sabe que a tendência é que tentem fazer isso. Então você veja que nós já começamos, né, vendo
as dosagens claras do tipo de Tá certo. presidente que o Brasil escolheu Deputado. ontem, né? Deputado Henrique Fontana, do Partido dos Trabalhadores, a gente voltará a falar outras vezes aí. Deputado, obrigado por estar conosco. Uma boa tarde, um bom trabalho ao senhor. Um abraço a ti, para a Laura, para todos os ouvintes da Band News e vamos conversar bastante sempre. Um abraço, um bom dia. Obrigado, deputado Henrique.